Bom, gente, eu tô aqui com o Roberto da Germinar. Tudo bem, Roberto? Que Bem, bom ter Nath. você aqui. Aliás, obrigado pelo convite de me receber aqui na casa, né? Um lugar maravilhoso, um escritório maravilhoso aqui em Mojimirim e Mogi Guaçu. Então, falei que hoje o dia foi maravilhoso porque eu aprendi muito. Quando a gente acha que a gente sabe disso, a gente não sabe de nada, né? Não, sabe muito. E, olha, eu que agradeço a sua vinda aqui. Foi um prazer você estar com a gente aqui, casa sempre aberta. E esse é o nosso cantinho aqui no interior. Cantinho é o nosso canto, é um lugar bem gostoso, bem legal, com bastante jovens. E foi um prazer estar com você aqui nessa data. Bom, gente, tô aqui com o Roberto, ele é especialista. Já tá aí há uns 30 anos na caminhada. Ou não pode falar porque a gente vai entregar a idade. Vai entregar a idade. Vamos falar 40 anos, vai. Mas é próximo disso. Próximo de 40. Entende um pouquinho de assunto. É legal sim. Minha formação, eu tenho 24 anos que eu era numa mesa supridora. Então eu tinha uma visão supridora. Depois eu abro a corretora, hoje ela tem 16 anos, né? Então a gente vai mais com uma visão mais completa de todos os segmentos, né? E com a visão também de análise, de consultoria, mais a visão de supridor do passado. Perfeito. E assim, o milho chegou, né, e as outras commodities chegou na sua vida muito cedo, né? Então você pegou vários ciclos do mercado e hoje, né, eu recebo muito mensagem pelo Instagram, no privado, dos alunos. A galera tá preocupada, né? E é um fato que a gente entrou num ciclo. Primeiro que a gente chegou a ver milho negociado aí a R$130, né? A saca. E hoje a gente tá com milho aí com uma queda de quase 50%, né? A gente tá com milho negociando aí R$60, 61. E aí eu recebo muito essa mensagem de que é hora de comprar, Nath. E aí eu tenho conhecimento do gráfico. Tecnicamente, ele ainda tem chão para cair. Eu até estava dando uma olhada antes da gente conversar e eu tenho as minhas marcações ali da série histórica até R$51. E é assim, gente, tô não para. Ao vivo é assim mesmo. A gente vai, nesse momento da entrevista, a gente vai dando um cancel aqui. Tá tudo certo. Mas assim, então graficamente a gente tem espaço para cair até R$51. Só que o que os fundamentos dizem em relação aos preços? O que a gente tem de projeções do preço físico? Qual que é o sentimento do produtor em relação a esse momento de ciclo que a gente está vivendo agora? Hoje, na verdade, essa fase agora está sendo um momento difícil para falar de preços para o produtor até também escutar, que não está sendo fácil. Depois de alguns anos com preços altos, com margens boas, remuneradoras, a gente começa a falar agora que o produtor provavelmente vai estar entrando numa margem negativa, né? No milho. Na soja a gente ainda tem algumas regiões, a maioria delas ainda tem uma margem positiva, mas não era o que estava correndo nos últimos 2 anos, 3 anos. Então assim, rebuscando um pouquinho o que você falou, eu sou de um tempo que aqui no mercado de milho a gente só falava praticamente em fundamentos, tá, Nath? A gente não tinha B3, a gente não exportava milho, tá? Então aí depois, quando a gente começa a ter B3 e começa a ter principalmente exportação de milho, a gente fala muito e pesa bastante quando a gente fala em gráfico, né? Em análise técnica, principalmente com Chicago hoje no milho também, né? Você consegue enxergar isso, vocês grafistas, né? Então a gente tem agora análise fundamentalista, nós temos análise técnica, nós temos hoje a entrada dos fundos, né? Que viram que a agricultura ela tem uma volatilidade muito grande, então esses mercados agrícolas antes da grande crise de 2007 já estavam crescendo e só continuaram crescendo agora. Então está um mercado muito forte, mesmo o nosso já está forte do milho, principalmente. E nós temos um quarto fator, quarto pilar, que nós temos hoje o produtor brasileiro, é um dos mais capitalizados, né? Nós somos uma região que nós conseguimos produzir 2 safras ou até 3 safras durante o ano. Não existe isso no outro lugar do mundo, tá certo? Então, assim, a gente tem o quarto pilar hoje para ver o produtor capitalizado. Às vezes ele quer contrariar fundamentos, né? E às vezes ele pode segurar o mercado até subir por conta disso, mas enfim. Mas eu acho que a análise gráfica hoje, para mim, é fantástico, porque relata muito o que acontece com Chicago, enfim. Isso posto, um momento não é bom para falar
A gente teve aí B3 há uns 2 meses atrás na faixa de 74, 75, depois até acho que semana passada a gente falava em 65, 66, 67, até uns dias atrás, e hoje a gente via B3 já desde sexta-feira começou um processo de correção, que ela demorou, essa que é a verdade, porque os sinais estavam aí, né? A gente tinha milho sendo negociado para a entrega na safrinha na faixa de 55, 56, hoje está na faixa de 54, 55 nos portos, né? E B3 estava muito mais alto, então agora eu diria que o mercado se ajustou bem, está se ajustando. B3 hoje já estava próximo de 57, agora a gente já saiu um pouquinho, já fechou até o mercado, a gente acabou não vendo quanto fechou, mas ela estava caindo forte hoje. E a primeira tela, que segue aí para o encerramento agora em dia 15 de março, ela vai muito agora acompanhando o que está acontecendo no físico, que é o indicador Exalc CPEA. Então a primeira tela está caindo menos do que as telas futuras. As telas futuras, elas estão nesse momento se ajustando à realidade que é o mercado, né? Então, infelizmente, um momento ruim, né, com os preços em quedas. Se você for ver do ponto de vista de fundamentos na fotografia de hoje, você falar para mim, lá no contrato H está R$60, o CPEA está numa faixa de 62,50, 62,70. Tem chance para cair até 15 de março? Infelizmente eu digo que tem. Eu acho que ainda pode continuar caindo. Porque os sinais, como eu falei, foram claros. A gente teve os portos pagando menos do que a B3 mostrava, e também a gente teve agora em fevereiro o Agricultural Outlook, que mostrou que a próxima safra americana ela vai produzir mais soja em área e menos milho, mas ainda teremos provavelmente até uma expectativa de aumento de produtividade. Isso pode acontecer, porque um pouquinho mais ainda. Hoje o solo americano está mais úmido do que o ano passado. Nós inclusive começamos agora, a partir de agora, a mostrar a pluviometria americana e tal. A partir de amanhã nós vamos começar, porque nós estamos há 25 dias. 20 a 30 dias do plantio do milho nos Estados Unidos. A soja um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem aí uma situação que está melhor, então sugere que vai ter um bom arranque da safra americana. Lógico que nós estamos falando na fotografia agora, tem muita coisa para rolar, você tem questão de clima, temos que ficar atento um pouco no clima da safrinha para o mês de abril, mas temos uma safrinha que está antecipada, né? Então ela tende a sair um pouco dos momentos climáticos, ela está sendo plantada no tempo certo, tá? Então assim, os sinais que foram dados, era Porto pagando mais, B3 montando quase R$10 acima, os sinais que foram dados foram os estoques de passagem. Quando o produtor travou as suas vendas no partir de outubro, preocupado com o clima e tal, ele deixou de exportar 6 a 7 milhões de toneladas. Aí a gente tem referências no mercado de algumas entidades até que são muito ligadas aos produtores, que mostram que a comercialização da safrinha do ano passado ainda tem muita coisa, entendeu? Mato Grosso fala que só comercializou 88%. Nossa. Você tem 12% numa safra de 50 e poucos milhões de toneladas, é quase 6 milhões. Então assim, os estoques de passagem nossos é onde deu o drive. Eu pelo menos, desde o ano passado a gente acompanha a primeira oferta e demanda do USDA, que acontece em maio. Eu sempre vinha pensando em Chicago a 4,50 bucho, hoje está 4,10. E soja 11, hoje está 11,30, 11,40. Então assim, aí mas aconteceu muita coisa lá para cá. Sim, teve seus ajustes, foi. Mas eu nunca deixei de mirar esses 4,50, por quê? Nós estamos no momento de viés de alta dos estoques. Então aí você pega os estoques da safra dos Estados Unidos. Vai terminar agora a campanha 23-24, que termina em 31 de agosto, com 56 milhões de toneladas de estoque. Isso é 56 dias de estoque. Que eles têm milho para poder exportar e consumir internamente. Para o ano que vem, estou esperando 64. Então assim, nós estamos num momento de alta nos estoques, afeta preço. Os fundos têm mostrado isso, que estão apostando na queda do mercado. Então não tem nenhum indicativo de retomada na alta. Na fotografia de hoje, não, vamos depender um pouco de clima, e acho que é um pouco que você escutou falar muito hoje aqui, que o produtor vai ter que brigar no custo de produção.
para ele trazer, no custo de arrendamento, no custo de insumos, de fertilizantes, sementes, enfim, é a gestão de custo. O mercado consumidor, que nesse momento ficou alguns anos com preços mais altos e incomodados, ele está um pouco assim, mais tranquilo, os preços caindo, mas a gente percebe até que existe uma relação complicada, né? Então o produtor, ele não tem que imaginar que a área de consumo que está fazendo isso, né? É porque está seguindo uma tendência mundial, é uma commodity, é oferta e demanda. E é um mercado que movimenta o mundo todo, né? E tem reflexão. E agora eu quero já pegar esse gancho, porque assim, a gente, né, acaba vendo muita notícia, e a gente conversou isso né, enquanto a gente estava indo almoçar, e a gente fica muito enviesado, às vezes, com uma notícia que saiu aqui no Brasil ou lá fora, ou algum burburinho que acaba saindo que vai ter menos estoque aqui, tá faltando ali, tudo. Como que a gente consegue encontrar as informações que são confiáveis? Você também tem um indicador, né, da Germinar, que você chega né, inclusive depois a gente vai compartilhar isso com vocês, mas como que a gente filtra essas notícias para a gente ter certeza de que isso é verídico ou não, né? Porque às vezes a gente ouve algum fato relevante ali que não é relevante, com indícios de compra, mas aí na verdade você vai ver que não é tão segura aquela fonte, né? Eu acho que assim, sempre a gente tem momentos, né? Cada dia é uma história no mercado, né? Mas eu acho que às vezes uma visão de agora não vai mudar daqui a 10, 15 dias e tal. Então, mas você tem que ver, você pode ter um efeito de câmbio, uma guerra que sai, uma série de coisas que vão interferindo. Então, primeira coisa, o produtor, ele está muito voltado para antes da porteira. Ele tem que se voltar mais para a comercialização pós-porteira, né? Então, ficar preocupado com isso após a porteira. Então, ele tem que... eu acho que hoje tem muita informação no mercado, e o produtor ou o consumidor, quem quer que seja desse mercado, tem que ficar atento. Eu acho muito legal você, porque você na verdade é uma grafista, eu acho o gráfico muitas vezes Ele vai explicar, está falando, né? Mas também você tem uma preocupação com algumas coisas, de algumas informações que possam estar saindo no mercado e possa interferir. Então, eu acho que além de ver gráfico, o produtor vai ter que fazer tudo. E é um processo, não vai ser da noite pro dia. Eu demorei 40 anos para chegar onde eu tô, pô. Então, assim, e mesmo assim, não conheço absolutamente quase nada do gráfico. A gente ainda acha que precisa conhecer mais. Precisa conhecer mais. Então, assim, eu acho que o produtor ou o consumidor, o pessoal tem que se dedicar no aprendizado, de análise gráfica, análise de fundamentos. Fundamento, ele precisa saber onde pegar as informações, até para ele depender de informações muitas vezes enviesadas no mercado. Tem muito disso, Porque sabe? é um mercado que tem uma baixa liquidez, né? Só que a gente sabe que por ter pouca, né, a gente sabe que ele é manipulável também. Assim, não estou falando que manipulam, mas é diferente de uma notícia movimentar um índice, um dólar, né? O milho já é um público, né, menor, são poucas pessoas físicas, a gente tem fundos, a gente tem os produtores. Mas a gente sabe que por ter baixa liquidez, a gente sabe que às vezes uma notícia errada pode fazer um volume que não tem fundamento, né? Pode acontecer. Na verdade, o mercado gira muito em torno de notícias, né? No caso, eu que sou um especialista no mercado de milho, principalmente, na soja, eu escuto muita besteira. E vejo que às vezes é uma coisa enviesada, sabe? A gente, graças a Deus, temos a credibilidade que nós temos, porque aqui a gente não tem papas na língua, não. A gente vai falar, vai ter um público que vai ficar doído e outro que vai festejar. Então, quando o mercado estiver em alta, o produtor vai gostar. Quando o mercado estiver em baixo, o consumidor vai gostar. Então, um momento um vai estar bravo, outro não com a gente, quando a gente fala uma coisa. Mas nós sempre vamos dar uma informação do que a gente acredita. Até porque são 40 anos de histórico que servem para alguma coisa, porque a gente vai usar o conhecimento que você adquiriu, né? E o meu maior sonho, né, a gente está num projeto para a gente também melhorando isso, é fazer com que o produtor saiba, não dependa de pegar algumas informações, né, que ele pague por isso e tal. A maioria das informações estão ali. Clima, tá na internet. Você tá entendendo? Só você saber onde que são as zonas de produção, entendeu? Estoque, o SDA tem o site lá. O site, vai sair a informação. Então, o nosso DNA aqui é educativo, então a gente gosta de ensinar, sabe? Até porque eles precisam ter essa independência para poder tocar o barco sozinho,
Exatamente, eu acho que isso precisa. Eu sempre fui assim, né? Eu sou bem Santo Tomé, entendeu? Então não sei, pode ser, às vezes é uma virtude, às vezes é um defeito, né? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar para conhecer esse mercado, o produtor ou o consumidor, né? Quem está nessa área, tem que trilhar todo esse caminho, que não vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cada safra é uma história, né? Mas a informação de gráfico, as informações de fundamentos, clima, relatórios, o que está acontecendo, nível de comercialização, o que está plantado, tudo isso ele tem que saber aonde encontrar por ele e às vezes não ficar preso a algum relatório que pode vir alguma mensagem enviesada. Isso que é... E é muito legal você falar disso, porque quando eu comecei a estudar esse universo de commodities, eu achava que eu precisava me informar com tudo, né? Então, a gente acaba criando muito viés, né? E como a gente não sabe filtrar muito bem as informações, né? A gente acaba não sabendo o que fazer. E foi onde eu me identifiquei mais com o gráfico, porque quando você faz uma leitura do gráfico, e ele já te fala tudo que você precisa saber. É verdade. Então, e às vezes assim, né, acho que é importante a gente entender o ativo que a gente está operando, entender os fundamentos dele, fazer essas pesquisas. Assim, é tão simples, né? Tem milho ou não tem? Né? Então, assim, como que eu vou buscar essa informação? Aonde, né? Quais são as commodities que interferem? O dólar, né? O petróleo, que a gente sabe que tem muitas trigo, outras... sorgo, tudo. Tem muita interferência de outros ativos ali que a gente sabe que pode movimentar os preços, mas ao mesmo tempo o gráfico ele vai às vezes refletir momentaneamente, né, com o reflexo de todas essas informações, ou seja, ele te resume o que você deve fazer, né? Então eu falo que análise técnica junto com fundamento, a gente consegue ter um casamento perfeito, né? É uma liga boa, tem que ser por aí. Eu acho que você está correto e a gente vê, às vezes muita gente só pensa em gráfico, só pensa em fundamento. Eu acho que quando você tem uma formação nos dois, ajuda demais. Eu, modéstia à parte, não tenho fundamento, eu falo que não, assim, mas você sabe, você solta as datas que está sendo no relatório, eu já vi isso aí, já. Você fala, você dá algumas ferramentas para o pessoal saber que tem que também ver. Mas agora, gráfico diz tudo, né? Então, o gráfico está ali para ajudar a gente, inclusive, para posicionar stop, né? Muitas das vezes, né, no fundamento a gente tem informação, mas a gente não sabe se posicionar. Numa dessas que sai uma notícia, né, uma geada, que dá uma volatilidade maior, que pode correr um risco maior, então o stop é nosso amigo também, e o gráfico te dá essa possibilidade também, né? Uhum. Bom, eu não vou esticar muito aqui, passando aqui para agradecer mais uma vez. A gente vai ter um quadro, uma vez por mês, para a gente ter esse bate-papo, falar um pouquinho sobre fundamentos, um pouco sobre a visão gráfica, para a gente, né, trazer mais gente para o milho, trazer mais gente para as commodities, que é um mercado maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez a participação, obrigada por esse espaço, obrigada por essa parceria e que dure pelo menos mais 40 anos. Não, ótimo. Da minha parte eu acho que não vai dar, mas tudo bem, vamos tentar. Mas assim, Nath, parabéns pelo seu trabalho, acho que você faz um trabalho de formação educacional. O nosso DNA aqui também é isso, você percebeu, meu filho está aqui junto, mas é parte de investimentos, é um mercado muito maior, né? E enfim... também a gente pensa muito em tá ensinando, tá ajudando as pessoas a pensarem, para terem suas próprias conclusões. E foi um prazer você ter vindo aqui, adoramos, tá? Volte mais vezes, tenho certeza que é a primeira de muitas aí, então fica aberto para todo mundo aí que estiver próximo da gente. Vir até aqui, com certeza vem tomar um café, vale muito a pena, o pessoal aqui recebe muito bem e assim, sem palavras, mais uma vez obrigada. E fiquem atentos porque uma vez por mês a gente vai ter esse bate-papo aqui. Isso aqui foi só uma degustaçãozinha e vocês vão ter aí pelo menos uma visão macro de tudo que pode acontecer e que vocês podem esperar. Tá bom? É isso. Legal. Obrigada pela participação. Até lá.